Boa noite, meus queridos e queridas. Todo mundo está me ouvindo aí? Sim, sim, meu camarada. Luiz Boa Henrique, noite. boa noite. Boa noite, Ana Caroline. Boa noite, Mônica Silva, do Mônica Coisa e Tal. É a nossa amiga aí que está fazendo parte, mesmo sem participar do grupo, pois ela ficou sabendo hoje, né, do que nós estaremos fazendo aqui. E manifestando interesse, é claro, ela também terá liberdade de participar do grupo lá, tanto para contribuir quanto para receber também contribuição de todos vocês. Muita gente chamou no privado e disse que estaria com compromisso hoje e não daria para entrar na live, né? Até Luiz Henrique foi um, e eu estaria vendo a possibilidade de gravá-la. Eu estou fazendo aqui, porém, eu quero justificar algumas coisas para vocês. Em primeiro lugar, já está chovendo e ventando muito aqui. Moro no Rio de Janeiro, na região dos Lagos, e aqui no nosso município nós fomos avisados desde anteontem que ontem chegaria uma frente fria e que teremos ventos a partir de 90 quilômetros por hora. E ela atrasou um pouquinho, chegou pela madrugada já. Portanto, hoje eu tive 3 ou 4 picos de luz aqui. E nós não temos no break, por enquanto. Nós estamos para fazer a aquisição desse aparelho, até por conta da oscilação de voltagem aqui na nossa região. E o que aconteceu? Acho que eu comentei com o Luiz Henrique. Nós perdemos um pente de memória de 4 gigabytes. E a gente vai responsabilizar a companhia de fornecimento de energia elétrica por isso, pela segunda vez, né? Até porque satisfaz algumas exigências deles aí também, quando eles requerem. E nós estamos aqui também, onde eu estou hoje com o computador, até para se privar um pouco disso, tá uma bagunça aqui atrás, por isso que eu não vou habilitar a câmera para vocês. Primeiro, para que vocês não se assustem com o ambiente. Segundo, para que vocês também depois vão se familiarizando, a gente vai compartilhando. O Luiz está aí com a câmera ativa, fica à vontade. Os outros também, se quiserem, fiquem à vontade também. Tem meus cachorros aqui atrás, tenho 4 ferinhas aqui, estão ali brincando, fazendo barulho, né? É um pincher, um Cocker Spaniel, um Pitbull e um pastor Malinois. Então pensa como é que fica a situação aqui, né? Mas graças a Deus dá para ir levando. Se porventura houver outra queda de energia, aí a gente começa a conversar pelo WhatsApp nos dados móveis aqui e a gente remarca essa call, tá bom? Então vocês já fiquem aí avisados quanto a isso. Vou pedir só outra coisa a vocês, para que quando a gente estiver aqui no envolvimento, tá? Vocês deixem o áudio de vocês desabilitado para que não haja um corte, tanto no meu quanto no de vocês. Se quiser falar, pode habilitar e chamar Anderson, né? Tá aí como professor por causa da minha origem, né? Mas vocês não reparem, quiser chamar de Anderson, professor, tanto faz, tá? Anderson fica bem próximo assim, um carinho com respeito. Aí vocês podem habilitar, chamar antes uma pergunta, falar qualquer coisa, eu vou ouvir o áudio de vocês, vou franquear a palavra para que a gente não corte, porque dá uma picotada. A gente ainda não tem esses programas de stream aqui de forma bem conveniente para fazer uma live, né? É uma conexão só, não é multicanal, e aí não dá para falar os dois ao mesmo tempo. Assim como se fosse um debate ao vivo, sempre há um corte. Beleza? Agora faz uma perguntinha para vocês aqui, vamos começar de baixo para cima, né? Ontem eu conversei um pouco com a Ana Caroline, conversei ontem e hoje com o Luiz Henrique. Falamos bastante, né? Já fizemos algumas coisinhas aí. Não sei se a gente conseguiu dar alguma contribuição, mas fizemos o que pudemos. Vou deixar a Mônica Silva num cantinho quietinha aí, porque eu sei que ela está com os afazeres lá, deve estar com o netinho, com o esposo, e também trabalhando. Ela já me mandou uns vídeos aqui do trabalho dela. É um trabalho excelente. Você que estiver aqui no Rio de Janeiro, perto do Rio de Janeiro, tanto que você que está ao vivo agora, quanto vocês que estiverem assistindo, fiquem à vontade aí para chamá-la depois que a gente insere lá no grupo e para que vocês tenham contato com ela aí, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar aqui. Eu preparei um slide para vocês. Antes da gente colocar um pouquinho a mão na massa aqui, prometo que esse conteúdo ele é bem expansivo. Ou seja, nós poderemos desdobrar alguns outros pontos dele em outras lives, em outros encontros. Nós temos aqui um cronograma e nós estamos organizando com relação a essas lives, essas calls, para contribuir com vocês, assim como vocês contribuirão conosco lá. Nós pegaremos tudo
Então, tudo isso aqui visa contribuir, porque depois que a pessoa faz aí o curso de gestão de anúncios, gestão de tráfego online, dada a quantidade de pessoas que há nesses cursos, os proponentes não conseguem dar uma atenção específica e não conseguem assim ir desenrolando o conteúdo ali dentro do curso, senão não há módulos que consigam conter, né? O conteúdo é inesgotável e aí eles apresentam lá todas as aulas de modo básico, abordam os temas, tópicos, subtópicos dentro da sua hierarquia, mas, por exemplo, os gerenciadores de anúncios do Facebook e Instagram e também do Google estão mudando a sua interface, estão mudando suas estratégias, estão mudando suas opções e às vezes não dá para os proponentes do curso gravarem as atualizações. É assim, isso acontece em todos os ramos, né, da educação, seja ela da educação secular ou da educação digital, todos os ramos que dizem respeito à educação, a gente sabe muito bem que o aluno se forma e depois ele tem que ir, como diz o Pedro Sobral, para o campo de batalha, que vai ser o melhor professor dele, ele vai pôr em prática tudo aquilo que ele aprendeu e vai experimentando, vai dando o formato ao seu trabalho e assim por diante, ok? Vamos lá para o nosso slide. Eu preparei algumas coisinhas aqui para vocês e gostaria de que, à medida em que a gente fosse esgotando aqui, vocês fossem fazendo as perguntas, se quiser, tá bom? Vou tentar passar o mais próximo possível, lembrando que, em primeiro lugar, o nome é Proactive Call, porque é uma call proativa, né? Que visa contribuir bastante, visa pensar lá na frente e ajudar aqueles que estão iniciando, que têm um certo conteúdo. A intenção disso é mais a contribuição mesmo. E na próxima semana, na terça-feira, se tudo correr bem, lembrando a vocês que estão aqui, vocês que também estão assistindo aí depois a gravação, na terça-feira, no dia 23 agora do 8, nós teremos uma live com o Dr. José Adalberto Fernandes Oliveira. O currículo do Dr. José Adalberto é bem extenso. Só de experiência ele tem mais de 40 anos e ele tem alguns cursos tanto aqui quanto no exterior. Trabalha, dentre outras áreas, com saúde mental. E nós estaremos falando sobre medos, ansiedades, como lidar com os primeiros contratos, né? Aquela paranoia que se diz do primeiro contrato, ou de alguns contratos que são bem, que são assim, que tem ali uma certa contribuição para a nossa receita, uns bons contratos, e aí fica aquele medo, será que eu perco, será que eu não perco, será que eu estou entregando demais, estou entregando de menos? Cria isso. Né? Por maior que seja o gestor de anúncios, o social media, mas todo mundo fica com aquele medo, fica com aquele receio de estar ou não satisfazendo o cliente. O Dr. Adalberto vai trazer alguns aspectos da neurociência para a gente e vai contribuir com aquilo que ele tem, já está preparado aí para isso, já está com tudo isso na agulha lá para nos entregar. Vamos lá para a nossa apresentação? Qualquer dúvida, qualquer coisa aí que vocês não estiverem escutando o áudio, tiver algum ruído, é só vocês reportarem aí, habilitar o microfone de vocês, tá ok? Então vamos lá. Nós preparamos aqui para vocês, hoje, um conteúdo que visa o aumento do nível de compreensão. E eu queria deixar claro aqui que, como eu falei, eu fico digitando aqui o dia todo. Então, se vocês encontrarem algum erro de digitação, algum erro de palavras aqui, vocês não reparem, tá? Foquem no conteúdo, foquem na ideia por trás disso, no princípio, e assim, desconsiderem por hora a roupagem, ok? Então, hoje, vamos visar aqui, vamos focar o aumento do nível de compreensão. Que nível de compreensão é esse, Anderson Ferreira? É simples, aquela compreensão que nós tivemos dos cursos, de onde nós vimos os cursos que fizemos, que pleiteamos aí. Pontos a serem abordados dentro dessa live, alguns deles, são esses aqui. Vou mudar aqui a tela para que vocês tenham uma visualização melhor. São esses aqui, ó. Primeiro, procedimentos internos. É algo que eu não pus lá no folder, mas eu preparei para vocês aqui com muito carinho. Procedimentos internos, síntese sobre organização no meio digital. Isso é muito importante. É um dos principais pilares, não só no meio digital,
mas em todos os outros âmbitos, todas as outras áreas que fazem com que o profissional ele tenha êxito na sua profissão. Procedimentos internos, síntese sobre organização no meio digital. E para contribuir com vocês de alguma forma, eu vou compartilhar aqui um bloco com vocês dos procedimentos internos que nós usamos aqui e que nos fizeram trabalhar de maneira mais folgada, com compromisso, oferecendo um serviço de qualidade. Tá bom? Segundo lugar, nós teremos aí dicas de nomenclatura para o gerenciador de anúncios, visualizando e identificando seus trabalhos. Né? Você vai visualizar e identificar os trabalhos de acordo com essas nomenclaturas que nós vamos fornecer para vocês. E quando eu falo de nomenclaturas, eu também não estou falando daquilo que a gente já falou aí no privado com vocês, sobre aquelas regrinhas, né? Não vamos seguir a regra do fulano, do beltrano e de ciclano. O professor, ele transmite o conhecimento. Ele é o responsável pela parte didática, de transmitir o conhecimento. Ele tem todas as técnicas de transmissão do conteúdo para que este fixe na mente do aluno, de forma que o aluno não somente entenda, mas compreenda, ou melhor, compreenda, entenda, aplique e aquilo faça parte da vida dele. A intenção é essa. E tem todo um trabalho por detrás disso, né? Tabus dentro da educação foram quebrados, dos quais a gente não vai falar aqui porque não é o fulcro, o objetivo da nossa aula de hoje. E em terceiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre públicos no Facebook Ads, né? Ou no Meta. O Facebook passou a ser grupo Meta e faremos uma síntese sobre públicos quentes e públicos frios, que foram algumas perguntas que fizeram lá no privado. E aí eu vou aproveitar para passar para vocês. Show de bola? Belezeira? Então vamos aqui para frente. O reflexo do gerenciamento de processos internos nas campanhas. Como fazer o seu negócio se diferenciar dos outros, focando em gerenciamento. E quando eu falo de se diferenciar, do nosso negócio ter uma diferença, tá? Eu não estou falando aqui, focando aqui nessa frase, tá? Eu não estou falando de um comparativo de ser melhor ou menor, nada de traçar graus comparativos, de superioridade, inferioridade, igualdade, mas se diferenciar da grande maioria que tem se embolado, tem posto os pés pelas mãos no seu ramo de atividade por falta desse gerenciamento de processos internos. E isso reflete externamente, certo? Então, primeiro, procedimentos internos, o impacto da organização no marketing digital. Eu aprendi isso com um dos professores que eu tive, né? Para quem não sabe aqui, nós somos alunos das comunidades de Sobral, Tesman e do Novo Mercado. Na verdade, eles estão juntos também. Pedro Sobral, Tiago Tesman também fazem parte das mentorias e do trabalho de Ícaro de Carvalho, que é o responsável pelo Novo Mercado, e também do Wendel. Tá bom? Então, nós aprendemos isso com um dos nossos professores. Este professor, eu aprendi com ele antes de estudar no curso com Pedro Sobral. E ele compartilhou um método, né, os procedimentos internos dele, e aquilo me abriu os olhos. Na verdade, esse foi o chamariz do curso dele, sobre processos, gestão de processos internos, e isso fez com que ele alcançasse uma quantidade de clientes satisfatória, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista organizacional e de tempo. Ele conseguia trabalhar de vários lugares, ele tinha lá algumas pessoas que estavam treinando, estavam estagiando, tanto na parte de gerenciamento de campanhas, quanto de design gráfico, e ele geria mais de 20 clientes. Depois eu compartilho o nome dele com vocês, e até ele tem grupos aí, tem mentorias, isso é muito bom. A gente está aqui não para ficar preocupado com aquela questão de pulo do gato, nada disso, para contribuir. Então, depois eu compartilho com vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Habilitou o microfone? Eu ouvi aí, né, que alguém habilitou o microfone. Deixa eu ver se mais alguém entrou aqui. Só um instantinho. Eu não estou vendo. Não, tem os 3 aqui. O pessoal aí disse que ia se atrasar. Então, a gente se preocupa em fazer a gravação, tá? A aula está sendo gravada, vocês não se preocupem quanto a isso. Vamos lá. Esse impacto, ele
se apoia, né, esse impacto da organização no marketing digital, ele se apoia em alguns pilares. Primeiro, na otimização do tempo. Todos nós aqui já nos deparamos com aquela frase, né? Tempo é dinheiro, correto? Essa frase é uma frase bem popular e é uma frase assim que a gente pronuncia, que a gente ouve e às vezes não se dá conta da riqueza que ela tem e também dos perigos que ela pode trazer. Vamos falar primeiro dos perigos, né? Se todo mundo entende que tempo é dinheiro, as pessoas talvez assimilem da seguinte forma: então, quanto mais tempo eu tiver, mais dinheiro eu tenho. Claro que não. Ou quanto menos tempo eu tiver, menos dinheiro eu tenho. Claro que não. Essa frase significa que a gestão do tempo reflete em dinheiro, ou pode refletir em um dinheiro sadio, em um dinheiro ganho dentro das normas e princípios que nos fazem ter um bom relacionamento com o cliente e também conosco, dentro da nossa empresa. Então, se tempo é dinheiro, nós devemos entender, em primeiro lugar, que escalar não tem só a ver com muitos clientes. E aí foi isso que eu aprendi e isso que eu estou transmitindo aqui para vocês. Isso aqui faz parte da introdução para que quando a gente chegar lá na nomenclatura, vocês entendam muito bem que a nomenclatura faz parte desse gerenciamento de processos. E ela é muito importante, não somente nos procedimentos internos, né, da administração financeira, da administração de contratos, etc., mas também nas campanhas no gerenciador de anúncios. Então, em primeiro lugar, está aqui, ó, escalar não tem só a ver com muitos clientes. Você já se perguntou sobre quantos clientes você consegue gerir ao mesmo tempo? Não precisa me perguntar, é uma pergunta, não precisa me responder, é uma pergunta retórica, mas quantos clientes você conseguiria gerir ao mesmo tempo hoje, com os seus processos, com os seus procedimentos internos, com o seu gerenciamento de processos? Quantos clientes você conseguiria gerir ao mesmo tempo hoje? Eu não sei se 1, 2, 10, 20, 30, mas o tempo ele diz respeito a isso. E dentro do procedimento, se nós pensarmos que dentro do nosso procedimento interno, a escala é muito importante, é muito mais importante do que as etapas desse processo, nós vamos pegando cliente e procurando sempre os clientes que podem nos trazer um volume financeiro muito grande. E aí nós vamos hierarquizando esses clientes, hierarquizando os processos que cada um deles demandam, e daqui a pouco nós estamos deixando a desejar com aqueles que nós pusemos dentro da classificação hierárquica abaixo, e esses clientes querem se sentir bem tratados, querem se sentir bem atendidos, começam a nos enviar mensagens, e o problema é o seguinte: você sabe muito bem que quando nós fazemos um bom trabalho, às vezes é muito difícil. Não estou falando que é impossível, mas é mais difícil de o cliente nos elogiar quando fazemos um bom trabalho do que ele nos criticar quando nós não conseguimos atender um recurso, um critério dele. Isso eu aprendi aí na prática. Você faz a coisa bem feita e são poucos aqueles que te elogiam. Eu dei graças a Deus ali pelo Luiz Henrique, pela Ana, que também nos ajudou aí, dando feedback no privado, o Luiz Henrique também lá no grupo, Mônica, que está aqui também, sempre está nos ajudando, e outros mais, e isso nos faz entender como está sendo o nosso atendimento, como está sendo o nosso trabalho, como nós temos assimilado o conhecimento que temos adquirido. Porém, tem clientes, tem pessoas com as quais nós lidamos que, se de 100% das vezes que nós prestamos serviço, em 99% nós acertamos e em 1% nós erramos, aquele 1% às vezes é focado e eles batem, pisam naquela tecla e às vezes eles vão para a rede social e acabam conosco. Se nós trabalhamos na rede social e nós entendemos que dali vêm os nossos clientes, isso é uma faca de dois gumes. Em outra live nós falamos melhor sobre isso, tem um slide aqui preparado também já para apresentar a vocês. Então, escalar não tem só a ver com muitos clientes. Escalar tem a ver com você subir, você aumentar, seja seus ganhos, seja o número de clientes ou o que for, mas com competência, com consciência, tendo sempre um intervalo de tempo entre eles. E isso é de grande importância para o nosso trabalho. Em segundo lugar, escalar tem mais a ver com clientes satisfeitos do que com volume,
pois, como eu falei ainda há pouco, um cliente satisfeito pode gerar mais clientes. Um cliente insatisfeito ele pode se tornar um hater. Um hater, né, é uma expressão que foi adaptada do inglês de hate, é detestar. O hater é aquela pessoa, vocês sabem muito bem, só que compartilhando com vocês, que vive atrás dos outros nas redes sociais, de graça ou às vezes por algum motivo qualquer que seja, e dando feedback negativo, comentando negativamente nos comentários das postagens, na fanpage, no perfil privado da pessoa, no perfil do Instagram. Aí uma vez eu estava falando sobre isso ano passado, numa live também, e uma pessoa me perguntou assim: Anderson, o que isso tem a ver? Os comentários estão lá, as pessoas podem comentar do jeito que quiser, né? E até estávamos falando hoje ali no grupo sobre o feed por relevância e também o feed cronológico. A relevância não deixou de existir, o nosso colega lá compartilhou. Ela é uma opção para o nosso próprio feed, mas não temos como fazer essa opção na distribuição do Instagram, né? E a inteligência artificial ela vai distribuir de maneira como eles elencaram lá, né, como o CEO do Instagram disse e apresentou. Porém, os comentários eles fazem parte do engajamento. E é muito importante. Quando a métrica for engajamento, daí os comentários pesam, e pesam e muito. Porque se nós temos comentários negativos, principalmente dislikes ou outras reações quaisquer que sejam, que demonstrem a insatisfação do usuário, da pessoa que está ali na nossa plataforma de rede social, qualquer que seja, se a quantidade desses comentários for maior, com certeza o algoritmo vai entender o quê? Se algo é bom, vamos entregar mais. Se algo é ruim, não vamos entregar. Se o feed ficasse do mesmo jeito que eles anunciaram um pouco antes do ano passado, seria da seguinte forma: se algo é bom, vamos entregar. Se algo é ruim, vamos entregar do mesmo jeito e eles que se virem na filtragem. Mas houve essa segunda opção, né? Então, eles mesclaram isso. Se um conteúdo é bom, o feedback é bom, eles vão entregar para mais pessoas. Se o conteúdo é ruim, em consequência disso, o feedback é ruim, posteriormente, o que o Facebook, o Instagram e as outras redes sociais fazem? Elas vão restringir um pouco a entrega, mais do que já está restrita. Até aí tudo bem? Alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma consideração a fazer nesse início aí? Porque isso é muito importante. Tem aí o Luiz Henrique, Ana Carolina, Eduardo, Mônica. Eduardo, seja bem-vindo aí. Já entrou aqui, né? Não tinha visto, porque eu estou com a tela fechada aqui. Fala, Luiz. Diga lá. Não, só para dizer que essa matéria é bem legal, né? Da questão do tempo, da questão do tempo é dinheiro, porque foi exatamente o que você falou. Muitas das vezes a gente pensa que a gente precisa escalar. Eu mesmo confesso, tá? Que eu estou iniciando agora na gestão de anúncios e tudo mais, tenho muito que aprender. Só que já estava colocando meio que a carroça na frente dos cavalos, entendeu? Sim. Pensando que eu preciso alcançar, já fazendo as contas de clientes, preciso alcançar, sendo que primeiro eu tenho que me estruturar e organizar o meu tempo, sabe? Então, assim, o nosso diálogo decorrer desses dias foi muito legal, porque aos poucos eu estou conseguindo entender aonde que eu estou e o que eu preciso pôr em prática. Sim, legal, é verdade. Porque o mundo mudou, né? As coisas mudaram depois da pandemia. A pandemia meio que formatou alguns setores e reformatou outros. Todos nós havemos de convir com isso. Quem tem mais experiência aí sabe muito bem. Eu tenho o meu nível de experiência, né? Às vezes ele nos coloca um pouco à frente de alguns, do lado de outros e atrás de alguns outros. Portanto, a gente tem que ter esse nível de consciência e de compreensão também. Não sabemos de tudo, estamos aqui para contribuir, analisando, né, o prisma dos pontos de vista, mas a pandemia formatou e reformatou todos os setores. Quem já estava habituado com o marketing, com as questões do meio digital, viu oportunidades. E se nós observarmos na história da humanidade, até quando nós conseguirmos retroagir na linha do tempo, toda crise sempre foi uma oportunidade para um grupo de pessoas se destacarem, fazerem dinheiro,
crescerem. E para mim, né, pode ser que alguém não concorde com isso, discorde com isso, mas estamos aqui também abertos à discordância. Para mim, a crise, ela vem em primeiro lugar, eu vou ficar só por aqui, para nos fazer aprender. Rever os nossos conceitos e aprender com aquela lição que ela está querendo trazer. Portanto, depois que a pandemia, agora esse momento, né, que a gente chama de pós-pandemia, de novo normal, flexibilização para alguns aí, esse período, né, até porque a flexibilização já passou, mas esse período aí que nós estamos vivendo é um período pós-problema, porque implicou em muitos estabelecimentos fecharem, muitas pessoas terem que readaptar os seus setores de trabalho, a inflação subiu e muito, a inflação subiu e muito, houve demissões em muitas empresas, pessoas foram exoneradas de alguns cargos, tanto o setor público quanto o setor privado mudou muito. E o marketing digital ganhou mais visibilidade do que tinha. E a galera que está entrando para o marketing, é claro, ainda que não seja o caso das pessoas que estão aqui, não quero ser incisivo nisso, mas é uma verdade que a gente tem que admitir. A galera, muita gente que entrou no marketing digital veio, assim, tentando resolver um problema para fazer do marketing digital sua fonte de renda principal, e outros vieram para o marketing para fazer como uma fonte de renda extra. Independente de quem sejam essas pessoas, a regra que impuseram meio que, digamos assim, no marketing foi, cara, você tem que fechar, você tem que fechar, você tem que fazer. E esse professor, ele nos ensinou da seguinte forma, feche o primeiro. Se preocupe em fechar o primeiro contrato. Porque imagine como se você estivesse submerso no oceano. E o fechamento do primeiro contrato fosse como se você pusesse a cabeça para fora da água. Você respirasse um pouco, você vai oxigenar o seu cérebro, você vai ter uma visão mais ampla de onde você está, e você tem que ter um controle emocional muito grande, porque dependendo de quem for, vai ver ali no meio do oceano, não tem nada, vai se desesperar mais ainda do que como se estivesse afogando. E outras pessoas vão dizer, não, agora eu estou vendo, não tem ninguém, mas vai aparecer alguém. Não tem ninguém, eu vou me reinventar, eu vou nadar até quanto eu puder, porque se for para morrer, eu morro nadando, morro tentando. Então, a pessoa depois que sai disso, ele dizendo, e fecha o primeiro contrato, ela tem uma visão diferente do que como quando estava sem fechar contrato. Então, esse ponto no qual você tocou, Luiz Henrique, é um ponto importante, porque nós temos que nos preparar. Temos que nos preparar para pegar o primeiro cliente, porque se atendermos bem o primeiro cliente, se prezarmos pela satisfação do cliente, eu estava falando isso com um cliente que eu tenho, ontem e hoje nós estamos conversando muito sobre isso, ele tem uma empreiteira, e essa empreiteira, ela está crescendo, e ele está entrando para o meio digital, então ele disse, olha, eu sou zero disso, não entendo nada, e a gente tem que dar algumas instruções, até de métricas eu estou falando com ele, porque, querendo ou não, você fala sobre métricas, e eu disse a ele, meu amigo, minha intenção aqui não é você me pagar X por mês, a minha intenção é fazer com que você tenha resultado, porque isso é uma consequência. Você ter resultado, para mim, é o carro-chefe. Agora, nós ganharmos com isso não é o que puxa a fila. São os vagões depois da locomotiva. Eu disse isso a ele. O meu interesse aqui, a minha intenção é fazer com que você tenha resultado. E que o resultado seja, no mínimo, como você deseja. Porque eu trabalho, assim, eu particularmente, dentro da equipe aqui que nós trabalhamos, cada um faz alguma coisa, eu trabalho buscando. Se o cliente me diz que quer uma satisfação de 70%, eu busco 80%, 90%, 100%. Porque este cliente, ele pode gerar um depoimento, seja a pedido ou não. Este cliente é uma prova social, e a prova social, na verdade, ativa alguns gatilhos mentais, nós sabemos muito bem disso. E isso faz com que ele atraia novos clientes. É aquele venda sem vender. Venda sem precisar vender. Portanto, é nesse ponto que a gente costuma focar, pelo menos aqui nos nossos procedimentos. Show? Vamos continuar aqui então? Vamos lá. Então, escalar não tem só a ver com muitos clientes, escalar tem mais a ver com clientes satisfeitos do que com volume. Um cliente satisfeito pode gerar mais clientes, é o que nós estávamos falando agora, e um cliente insatisfeito, ele pode se tornar um hater. Eu não quero hater na minha vida, eu creio que nem vocês.
Eu já tive haters, não era nem esse termo, né? Mas eu tive perseguidores, né? O hater é meio que um perseguidor. Eu já tive gente me perseguindo, assim, única e exclusivamente porque não gostava da minha linha de ensinamento, da minha linha didática e discordava e não sabia lidar com discordância. Então, na rede social você vai lidar com muita gente, muitos comunicadores, como nós vimos aí, falamos um pouco sobre o comunicador passivo-agressivo, é aquele que vem com os pés, desculpa a expressão, nos seus peitos, quando você julga de maneira precoce, preconceituosa, daí quando você vai chamar a atenção dele, vai botar os pingos nos is, com toda a sua educação, com toda a sua ética, ele se faz de coitado. Não, não foi isso que eu quis dizer, gente. Poxa, você está sendo tão intolerante. Ai, vou me recolher na minha insignificância. Não posso nem falar nada, você não sabe lidar com discordância. A gente vê muito isso dentro de grupos também. E nós temos que ter muito jogo de cintura, temos que desenvolver a parte de escutatória, que também é um tema que nós vamos tratar aqui. Eu conversei até com um amigo, antes de passar para o próximo quadro, no outro grupo que nós estávamos, e ele estava falando, analisando uma aplicação que nós estávamos desenvolvendo, porque eu também sou desenvolvedor no Code. E aí nós desenvolvemos um aplicativo e pusemos ali para apreciação do público e do povo, e nós acreditamos aqui, assim, nós queríamos uma estatística. E tem uma regra, uma frase que diz aí que um indivíduo não é uma estatística. O indivíduo faz parte de uma estatística. Portanto, se uma pessoa deu feedback, 2, 3, você vai começar a considerar de acordo com o número de pessoas. Parece meio utilitarista, tipo assim, vamos ver o que a maioria diz para focar na maioria, mas a gente tem que saber qual é o padrão ético que a gente usa na hora de analisar os feedbacks, as opiniões. E ele disse assim, para mim é isso, aquilo outro, que não sei o que não sei o que lá. Eu falei, concordo com isso, concordo contigo. Só que eu não estou querendo que a sua análise seja para mim, eu queria que você compartilhasse, eu queria que você ajudasse, né? E ele disse assim, porque você como gestor, né, como designer, você tem que se impor, você precisa se impor, precisa fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, olha, a sua linha é essa, eu já trabalhei com essa linha dentro do marketing. Hoje, um dos professores que nós tivemos foi o Ricardo Poli, apresentou uma linha que eu julguei satisfatório em seguir essa linha, que é marketing não questiona, marketing entende e atende. Portanto, está dentro do nosso assunto aqui, né, clientes satisfeitos. Se o cliente te pede para fazer algo que você vê que vai ficar assim horrível, você pode sim conscientizar o cliente, trabalhar com o nível de consciência e falar, olha, deixa eu montar aqui do jeito que você está pedindo para que eu te mostre, para que você tenha uma visualização, que uma coisa é o que ele pensa e outra é quando você transforma isso em realidade. E se ele disser, não, é desse jeito mesmo que eu quero, você vai conscientizar. Tudo bem, estou entendendo, respeito a sua opinião, só que eu estou te mostrando qual é o padrão da clientela. Como que o usuário, a experiência de usuário, né, que a gente chama de UX, né, tem UI e UX, a experiência do usuário, ela está requerendo nesse momento. Mesmo assim, se ele insistir, você fala, tudo bem, então vamos assinar um termo de responsabilidade aqui, compromisso, dizendo que foi feito dessa forma, a pedido do senhor, que nós apresentamos outras alternativas e o senhor não quis, tudo bem, assine e pronto. Porque é igual construção civil, já viu? Camarada contrata lá um construtor civil para fazer e quer que ele faça de um jeito que vai dar problema lá na frente. Não, mas quem está pagando sou eu. O construtor civil diz, vai ficar assim, assim, assado. Ele, não, quem está pagando sou eu. Porque ele não está vendo, ele está vendo com o olho da mente. Mas quando se traduz em realidade, pode ser que seja diferente. E aí, quando o construtor faz do jeito dele, fica ruim, como o construtor disse, o construtor vai embora, às vezes ele não tem a humildade de dizer, não, fui eu que pedi para ele fazer assim. Ele joga a culpa no construtor civil, e aí o que acontece? Vai compartilhando isso, a vizinhança não contrata aquele construtor e vai compartilhando o feedback negativo dele, isso chega em outras áreas, e é assim que acontece no meio presencial. E às vezes uma notícia leva um dia para correr, no meio digital não. No meio digital, com um clique, com um compartilhamento coletivo, nossa imagem pode ser denegrida. Portanto, escalar tem mais a ver com clientes satisfeitos, ao nosso ver, do que com volume. Em segundo lugar, cultive hábitos e foque em rotinas. Quanto mais os seus processos tiverem a ver com organização, com essa fórmula organização e perfeição, nós temos um resultado que já vamos apresentar. Daí alguém pode dizer assim, Anderson, mas olha, essa palavrinha aqui, perfeição, eu tenho um quê com ela. Por quê? Porque nós ouvimos aí alguns
alguns homens de respeito dentro do marketing digital, dizendo assim, camarada, olha só, feito é melhor do que perfeito. Se ponha no lugar de alguém e ouça essa frase, dependendo do que você esteja pedindo, dependendo do serviço que você esteja contratando ou do produto que você esteja comprando. Feito é melhor do que perfeito. Isso é uma regra? Isso é verdade absoluta? Ou é relativo? Não estou falando do relativismo, mas é relativo? Peraí, é relativo ao quê? Feito é melhor do que perfeito é relativo a quê? Não, pode ser que seja relativo ao que você esteja pedindo, ao tempo que nós temos para executar. Então, eu particularmente procuro seguir essa expressão aqui, ó. Eu particularmente procuro seguir essa expressão. Organização versus perfeição. Nós nunca atingiremos a perfeição, é claro que não, sabemos disso. Mas nós nunca devemos sair do caminho da perfeição. Porque, ainda que não a alcancemos, uma coisa eu tenho certeza, nós melhoraremos e nos reinventaremos a cada dia. A cada dia nós somos a melhor versão do que fomos ontem, porque estamos no caminho da perfeição. Não vamos alcançar a perfeição aqui. E aí você sabe que isso tem implicações éticas, de cosmovisão, religiosa, etc., respeitadas cada uma delas. Mas nós estamos no caminho da perfeição dentro do marketing digital, quem é social media. Tem gente aqui que falou que tem uma agência, né, de marketing, nós tivemos lá os compartilhamentos e tudo. Todo mundo está no caminho da perfeição, e perfeição se traduz em vários significados para muita gente. Portanto, eu particularmente sigo essa regra, organização versus perfeição. E eu acredito que seguindo essa regra, nós somos passíveis de ter um bom rendimento do tempo. As nossas tarefas serão executadas dentro do prazo esperado. Né? Se você procurar se organizar, se a pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo, essa aula, seja lá a nomenclatura que ela receba, buscar satisfazer essa fórmula, né? Essa equação aqui, organização versus perfeição, ele vai ter um bom rendimento do seu tempo, suas tarefas serão executadas dentro do esperado, o cliente ficará satisfeito. Gente, é uma reação em cadeia. Uma é consequência da outra. Então, o tempo sempre estará como se fosse uma vara nos nossos lombos, nos ensinando, ditando o que devemos fazer. Se nós errarmos, ele vai nos corrigir. Se acertarmos, ele vai girar em nosso favor. Porque por mais que nós façamos, por maior que seja o nosso esforço, a nossa condição financeira, tudo aquilo que, sei lá, você quiser colocar aí como sendo critério, como sendo regra, nós não conseguiremos fazer, por exemplo, que um dia tenha mais do que 24 horas. Que um dia útil de trabalho tenha mais de 8 horas. Você não vai conseguir fazer isso. Agora, organizando seus processos, cultivando hábitos e focando em rotinas, satisfazendo essa fórmula aqui, organização versus perfeição, eu tenho certeza absoluta que ainda que o tempo não tenha um dia não tenha mais do que 24 horas, que a sua jornada de trabalho não tenha mais do que 8 horas, 6 horas, você vai conseguir encaixar um maior número de tarefas dentro do seu dia, dentro da sua agenda, e vai executar cada uma delas com maestria, buscando a perfeição e com uma folga de tempo entre uma e outra. Você vai poder tomar um cafezinho tranquilo, você vai poder almoçar tranquila. Então, se você focar nisso, eu tenho certeza que o restante dos processos será satisfatório. Segundo lugar, você vai ter também a solidificação da mentalidade do crescimento sadio. Todos nós temos uma mentalidade, eu creio, de que temos que ter um crescimento sadio. O que é um crescimento sadio? Vamos falar de crescimento financeiro. É você ganhar mais amanhã do que você conseguiu ganhar hoje e você está tranquilo, sem ter problema com nenhum cliente, sem ter recorrência de problemas, sem ter devoluções. Não é? Você tem um crescimento multilateral. Ou seja, você cresce em finanças, você cresce em administração, você cresce em mentalidade, você cresce no relacionamento com o cliente, você cresce dentro do marketing, cresce o seu feedback. Tudo isso baseado em cultivar hábitos e focar em rotina. Aí as pessoas vendem, né? São linhas, é claro. Tem alguns que trabalham com quebre rotina, quebre paradigma. Até que ponto você pode quebrar rotina? Até que ponto você pode remover alguns paradigmas e quebrar paradigmas? Paradigmas falam de princípios, não é verdade? E tem princípios na nossa vida
que eu penso, e não estou sozinho nessa, que nós não podemos quebrar, eles não podem ser quebrados. Eles podem sim ser remoldados, remodulados, adaptados, revistos o tempo todo, mas tem alguns que devem sim sair do lugar de princípios, mas outros não podem ser quebrados. Por exemplo, o princípio da segurança, o princípio do bom relacionamento. Se eu quebro o princípio do bom relacionamento, eu vou passar a ser uma pessoa que tem problema de sociabilidade, eu não vou conseguir me relacionar com ninguém. E a maioria das pessoas que fazem isso, ao não conseguir se relacionar com o próximo porque quebraram o princípio, o hábito do bom relacionamento, elas fazem o quê? Elas jogam a culpa nos outros. Não sou eu que estou errado, é o mundo todo que está errado. Eu estava conversando isso com uma pessoa na semana passada. Eu disse assim, quer dizer que você vai girar o universo em torno de você. Então, a cosmovisão agora não é diferente, né? A visão de mundo, quando eu falo de cosmovisão, é a visão de mundo, como você enxerga o mundo, como você enxerga todos os aspectos do mundo. Quer dizer que a sua cosmovisão é egocêntrica, o mundo gira em torno de você. E não é você que está errado, é o mundo que está errado. A pessoa, você pisa no pé da pessoa, você não tem que pedir desculpa a ela porque pisou no pé dela, é ela que tem que te pedir desculpa porque botou o pé embaixo de onde você ia pisar. Você está me entendendo? O que eu estou querendo dizer, tem princípios que não podem ser quebrados, tem hábitos que não podem sair da nossa vida, tem rotinas que são necessárias. A rotina de levantar e fazer a sua higiene pessoal, se essa rotina for quebrada, eu penso que vai impactar na sua higiene, em bactérias e tudo mais. Sendo assim, dentro do marketing digital, nós precisamos criar hábitos e rotinas que vão nos fazer ter um desempenho sadio, ter procedimentos internos sadios, e tendo procedimentos internos sadios, o que acontece? Clientes satisfeitos, espaço para um crescimento, um bom rendimento do tempo, solidificação da mentalidade do crescimento sadio, e você tem um crescimento multilateral. Um exemplo de empresas que não têm um crescimento multilateral são aquelas que escalam financeiramente, crescem, mas o CRM, que é o relacionamento com o cliente, está lá embaixo. Cito um, por exemplo, aqui para vocês, com todo respeito. Você já entrou para falar no chat da Caixa Econômica Federal? Você já viu o que acontece quando você vai falar lá com o pessoal da Caixa Econômica Federal? O que acontece? Você entra no WhatsApp, por exemplo, num robô que te põe num fluxo infinito de 5 ou 6 perguntas, onde nenhuma delas é a que você quer fazer, você espera um atendente, não tem um atendente para falar contigo, e se você insiste em digitar um número ali que não esteja dentro das opções, quando você faz isso 3 ou 4 vezes, o que acontece? A Caixa agradece pelo seu contato, encerra. É uma empresa, é também uma estatal, né? É uma empresa, digamos assim, bilionária, né? Porém, escalou financeiramente, mas o CRM está lá embaixo. Eu conheço supermercados assim, eu conheço agências de carros assim, eu conheço pessoas que trabalham com padarias assim. Eu estive conversando com uma pessoa esses dias e ela disse assim, não, eu deixo meu WhatsApp no privado, desabilito o visto por último, desabilito ali o recebi a mensagem e deixo o cliente. Aqui o patrão sou eu. Eu disse assim, legal, cara. Legal mesmo, você é o patrão, você pensa que não está subordinado a ninguém, mas nós que somos empreendedores sabem que nós temos algumas pessoas e alguns processos aos quais nós devemos nos subordinar, e um deles é o cliente. O cliente dita como nós estamos trabalhando, o que nós devemos fazer, o cliente pede, dentro do possível nós atendemos e procuramos atender bem cada cliente, e se não tivermos cliente, nós vamos ganhar como? Entendeu? Alguém tem algo a dizer sobre isso antes da gente passar para o outro slide? Nosso amigo Eduardo gostaria de compartilhar também alguma informação, como o Luiz Henrique fez, Mônica Silva. Mônica também tem sua experiência. Se não, vamos passar adiante, ok? Então vamos lá. Tá aí, nomenclaturas. Um dos pilares da organização e do crescimento. Por que eu fiz essa introdução para chegar até aqui? Primeiro, porque essa aula vai ficar gravada. Segundo, porque nós precisaríamos elencar aqueles pontos lá para satisfazer essa exigência. Como estabelecer nomenclaturas nas campanhas? Aqui já tem uma resposta, né? Fazendo o que os outros não estão fazendo.
Eu tive olhando o gerenciador de anúncios de algumas pessoas nessa jornada, né? E às vezes a falta de nomenclatura, de organização, ela faz com que as pessoas percam tempo, o gerenciador, né, o gestor perca seu tempo, às vezes perca o rumo ali, vai ficar procurando suas campanhas e tudo mais. Então eu pensei em compartilhar isso para que isso somasse muito com vocês, tá? Primeiro, não existe uma regra do tipo copia e cola. É o que mais vendem aí, perdão, é o que mais as pessoas compartilham aí nos cursos de gestão de anúncios, gestão de tráfego online. Por que dessa regra? Deve ter muitos porquês. Um deles eu vou citar para vocês. Esse boom do marketing digital na pandemia fez com que os grandes gestores de tráfego, né, que nós poderemos citar aqui, os camaradas são fera, se não fossem eles, nós não estaremos aqui, fez com que eles compartilhassem seu conhecimento em cursos, em mentorias. E, é claro, os preços de alguns cursos deles não estavam tão acessíveis para todo mundo. Teve cursos aí que foram vendidos por R$ 6.000, por 4, 5 mil reais. Para alguns, isso pode não fazer diferença, mas para outros, dentro daquele cenário da pandemia, fez muita diferença. A pessoa via uma oportunidade de ganhar fazendo o curso, mas, em contrapartida, por conta dos seus ganhos reduzidos, em razão da pandemia, elas não conseguiam fazer o pagamento, investir naqueles cursos. Tendo em vista isso, aqueles que conseguiram investir no curso, nos cursos, fizeram o quê? Vamos fazer o seguinte, pensaram o quê? Vamos fazer o seguinte, nós vamos investir nesse curso, vamos e procurar gravar também um curso do tipo copia e cola para atender aqueles que não conseguiram fazer o investimento X naquele curso maior. E aí eles gravaram, pegaram ali, fizeram um curso, maratonaram o curso. Por exemplo, o curso de Pedro Sobral, de Tiago Tesma, Rafael Sniper e outros mais, maratonaram o curso e depois gravaram seus próprios cursos e venderam por um preço mais acessível. E aí foi um método de copia e cola, porque não tiveram um tempo para assimilar aquilo. Não tiveram um tempo para aquilo que os grandes profissionais da educação chamam de aprender a aprender. Que é diferente de você decorar, de você memorizar. O aprendizado não está única e exclusivamente restrito à memorização. A gente pode comentar sobre isso depois. Então aqui, não existe uma regra do tipo copia e cole. Por que não existe? Procure assimilar e pensar, entre aspas, aqui, fora da caixa. Procure pensar fora da caixa. Porque quando a pessoa pensa fora da caixa, né, o que muitos chamam aí no inglês de out the box, fora da caixa, né, tudo fora da caixa, todos fora da caixa, você aprende a aprender, você enxerga, baseado no teu conhecimento, o mundo, como ele se comporta, e você tem uma visão multifocal, ou seja, não só aquela linha de conhecimento na qual você aprendeu, mas você também assimila de acordo com as experiências, de acordo com tudo que veio de fora. Então, pensar fora da caixa é você não ficar restrito ao copia e cola. Aí você vai perguntar, Anderson, e aí, eu estou iniciando agora, cara, eu saí cru do meu curso de gestão de anúncios, de social media, ou do curso de lançamento, de copywriting. E como que eu posso fazer, o que eu posso fazer para pensar fora da caixa, para não copiar e colar? É simples, procure entender o que foi passado. Primeiro procure entender, primeiro procure assimilar, primeiro deixe que aquilo faça parte da sua vida, aquilo tem que correr dentro de ti, ao invés de pensar em copiar e colar. Porque isso tem algumas consequências. Então, se você procurar pensar e assimilar fora da caixa, isso vai te ajudar, em primeiro lugar, a aprender. De fato, você vai focar no conteúdo e não no invólucro. Quando a gente copia e cola, a gente está pensando mais no invólucro do que no conteúdo. Ainda que o nosso pensamento, digamos assim, não seja no invólucro, não seja no formato, mas seja no conteúdo, mas a prática, a técnica do copia e cola é isso. A técnica do copia e cola, quantas vezes? Para quem não sabe, eu fui professor, né, e até de nível superior dentro de uma área, e onde eu trabalhava, nós tínhamos ali as nossas rotinas de aplicação de provas e de avaliações, né?
E nós tínhamos que seguir também uma linha pedagógica, e os professores lá aplicavam os seus testes, as suas avaliações, e eu gostava muito de aplicar trabalhos, de passar pesquisa, de trabalhar a linha científica, porque isso impelia o aluno a se aprofundar no conteúdo. Mesmo assim, eu via uma quantidade imensa de copia e cola. Eu pegava dissertações, eu pegava trabalhos, resenhas que a gente podia fazer, fichamentos iguaizinhos uns aos outros. Tinha marido e mulher que tinha a pachorrice, desculpe aqui a expressão, não me tenha por antiético, nem a minha expressão por imprópria, mas a pachorrice de fazer igualzinho. E eu dizia assim, gente, por que vocês não combinaram e disseram, professor, vamos fazer aqui um 2 para 1, um 2 por 1, né? Nós dois aqui estamos dentro de casa e vamos apresentar o trabalho juntos, e aí fazemos só uma apresentação. Eu dizia, não, não tem importância, não tem importância, eu já aprendi, eu estou aqui. Aí eu estava discutindo isso com um aluno outro dia, uma discussão sadia, e esse aluno diz assim, mas você é professor, mas o senhor não sabe de tudo. Claro que não, não sei de tudo. De acordo com o conhecimento, com o que o conhecimento propõe, eu não sei nada ainda. Mas de uma coisa eu sei. Eu disse para ele, pode até parecer redundante, mas eu sou professor pelo que eu sei, e não pelo que eu não sei. Eu me formei pelo que eu sabia, e não pelo que eu não sabia. Pelo que eu sabia para contribuir, para melhorar e para buscar aquilo que eu ainda não sabia. Então nós temos que entender, falando para ele que professor tem uma cadeira e aluno tem outra. Então a tua tarefa aqui, a minha tarefa é ajudar você a encontrar o seu melhor método de aprender. E o que o ramo da educação, os profissionais da educação têm chamado de o quê? De aprender a aprender. É diferente de você copiar e colar. Aprender a aprender é diferente de você copiar e colar. Não sei se quem está me assistindo aqui também é profissional da área da educação. Você sabe muito bem que quando alguém aprende a aprender, é porque fez com que o conhecimento, permitiu que o conhecimento fizesse parte da sua vida. A pessoa fala daquilo normalmente, naturalmente, aquilo corre, flui no assunto com uma facilidade, e em poucos minutos, às vezes, de conversa, você conclui da seguinte forma, puxa vida, fulano ou beltrana é expert naquele assunto. E às vezes a pessoa não tem nem muito tempo de prática mais porque ela permitiu que aquele conteúdo permeasse toda a sua vida. Agora o copia e cola não. O copia e cola, ele copiou e colou, você vai perguntar a ele, por que isso? Ele vai falar assim, não sei. Você quer saber se alguém aprendeu a aprender ou se alguém copiou e colou? Quando essa pessoa estiver apresentando alguma coisa, você pergunte o porquê daquilo. Faça uma pergunta aberta. Nas técnicas de vendas, nós vamos falar sobre perguntas abertas e perguntas fechadas. O que são perguntas fechadas? São aquelas que dão, por exemplo, ao cliente a possibilidade, as únicas possibilidades dele responder com sim e não. Você gostou disso aqui? Sim. É uma pergunta fechada e uma resposta fechada. Você gostou disso aqui? Não. É uma pergunta fechada e uma resposta fechada. Agora, o que são perguntas abertas para respostas abertas? É quando você normalmente faz uma pergunta fechada e ele responde com uma resposta fechada, você faz de outro jeito. Tipo assim, você gostou disso aqui, fulano? Não, não gostei. Aí você faz uma pergunta aberta. Tá, você poderia me dizer por que você não gostou? Dá para você me explicar? Ele vai discursar, você vai entender qual é a visão dele, principalmente quando diz tá caro, e aí ele vai abrir para você e você com as suas técnicas de captação de percepção, você vai conseguir quebrar aquelas objeções e vai conseguir transmitir. Por quê? Você aprendeu a aprender e você, aprendendo a aprender, também consegue distinguir se aquele cliente, se aquela pessoa está conversando contigo baseado numa regrinha de copia e cola. Uma das regrinhas de copia e cola que a gente está acostumado a ver nos clientes é tá caro. Aí você pergunta, faz uma pergunta aberta e ele vai ter que responder para você qual é a base do tá caro dele. E você vai perguntar, mas tá caro de acordo com o quê? Tá caro baseado em quê? Você pode me dizer? Porque pode ser que a gente esteja precificando diferente, as coisas mudam de um dia para o outro, né? E aí ele vai dizer, não, porque tá caro baseado em fulano, no preço de fulano. Olha, sério mesmo? Você pode me dar um endereço? Deixa eu ver alguma coisa. Você vai apresentar os benefícios do seu produto, de por que você tá vendendo mais caro, quais são os benefícios que você oferece, que fazem com que ele tenha que investir mais, ou então você vai ver se o tá caro é uma regra de copia e cola. Isso é muito importante, gente. Pode ser que tenha alguém que esteja assistindo e dizendo assim, não, disso aqui eu já sei, tranquilo, passa
para o outro ponto. Mas se isso aqui for incorporado, tá? Do não copiar e não colar, eu creio que vai ser muito importante. Não existe uma regra. Copie e cole não é uma regra. Copie e cole pode ser uma ajuda, pode ser um degrau, um trampolim para você chegar no próximo patamar, que é esse aqui, ó. Aprender a aprender. Quando você aprende a aprender, é sinônimo de que você assimilou totalmente o conteúdo. Em segundo lugar, você vai se destacar da maioria. Se você age igual a alguém, seus resultados tendem a ser os mesmos de quem você está se inspirando, correto? Normalmente tende a ser. E se você quer se diferenciar, como nós dissemos aqui em cima, ó, não fazer o que os outros estão fazendo, mas fazer diferente, repito, não estamos aqui traçando graus comparativos de igualdade, superioridade ou inferioridade, não, é fazer a diferença. Existe uma diferença entre você ser diferente e você ser melhor ou pior. Nós aqui somos diferentes uns dos outros, mas não quer dizer que somos melhores ou piores. Vai depender de quais critérios estão embasando o nosso pensamento, a nossa cosmovisão. Portanto, quando você pensa em se destacar da maioria, você está pensando em ser diferente. E eu estava conversando isso com a minha esposa esses dias. A minha esposa estava falando que está também entrando num ramo, e ela está pesquisando, está se preparando, vai entrar com tudo, e de repente ela viu numa das redes sociais alguém próximo aqui que teve basicamente a mesma ideia. Se fosse em outros tempos, aquilo seria desmotivante para nós. Porém, nós chegamos à conclusão de que aquilo não era um desmotivante, era um combustível. Tá, vamos deixar ela fazer, vamos ver o que ela está fazendo, vamos aplaudir, é um bom trabalho, mas vamos ver também o que ela não está fazendo para a gente tentar, entre aspas, ganhar numa falha ou fazer o que ela não está fazendo e se destacar. Não é assim que tem que funcionar? Não é assim que funciona? As pessoas lançarem um produto no mercado que você de repente está querendo lançar, alguém perto de você na sua cidade, para quem foca em comércio local para fazer tráfego, né, para fazer gestão de anúncios, a pessoa começar a trabalhar ali perto de você não deve ser um desmotivante, deve ser um combustível para que você, digamos assim, não estou querendo ser incisivo, né, mas para que a pessoa saia do copia e cola, aprenda a aprender e se destaque da maioria. Isso é muito importante. Você e nós só vamos nos destacar da maioria quando aprendermos a aprender, ou seja, quando o conteúdo for mais importante do que o invólucro, quando o conhecimento para mim e para você for mais importante do que, digamos assim, os lucros, do que o volume, como nós dissemos lá atrás, e aí sim nós vamos nos destacar e nós vamos chamar a atenção dos outros. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Quando o conteúdo faz mais sentido para você do que os lucros. Foi o que eu disse para o camarada. Eu estou mais interessado em fazer com que você gere resultado do que com que você me pague. Eu vou confessar algo aqui que talvez seja a realidade de alguns ou não seja, mas eu trabalhei no início muito dando consultoria gratuita dentro da minha área, fazendo trabalhos. Eu já viajei de um estado para o outro, já saí do estado do Rio de Janeiro para o estado do Espírito Santo sem ganhar nada, absolutamente nada, financeiramente falando. Muito pelo contrário, tendo que investir em passagem, em transporte, passagem de ônibus, e quando eu fui de ônibus, em combustível de carro, mas nas vezes posteriores a essas que eu fui e não investi em nada, pelos vínculos que eu consegui fazer, por ter, ao sair daqui, antes de sair daqui do meu lugar, eu vou pôr até em red, em vermelho aqui, ó, por ter aprendido a aprender, ter feito com que o conteúdo fizesse parte da minha vida, chegando lá, modéstia à parte, eu consegui transmitir o conteúdo de uma maneira diferente, os clientes ficaram satisfeitos e até hoje eles me procuram para fazer recorrência, para desenvolver alguma coisa, e eu fui lá nas outras vezes e graças a Deus fui bem remunerado quanto a isso, e até queriam que eu me mudasse para lá de novo, porque eu já morei lá. Eu estou dando meu exemplo aqui, cada um pode falar por si, eu creio que cada um aqui tem a sua experiência dentro desse ramo de atividade no qual estamos aí, né? Desse multiverso, digamos assim, do marketing digital, mas é importante isso. Você precisa aprender a aprender.
Você precisa dominar o conteúdo. Você precisa deixar que o conteúdo faça parte da sua vida. Como isso nas campanhas, Anderson? Lidando com o gerenciador. Lidando com o gerenciador de anúncios, lidando com tudo o que você consegue ver ali dentro do gerenciador, procurando se aprofundar, assistindo conteúdo gratuito, investindo em conteúdo pago, e aí você vai conseguir lograr êxito naquilo que você está fazendo. Vamos lá para a gente caminhar para o fim? Públicos no Facebook Ads. Eu vou falar hoje sobre públicos quentes e públicos frios, que foi algo que me perguntaram no inbox, no privado, e eu estou fazendo isso, ainda que algumas pessoas que nos perguntaram não puderam estar ao vivo. E deixa eu só dar uma olhadinha aqui, porque entrou alguém lá no nosso grupo. Só um instante, deixa eu ver aqui que está pipocando aqui para mim o WhatsApp. Né? Tinha desconectado, e agora eu vou esperar ele conectar aqui, só para... Enquanto ele vai conectando, eu vou aqui falando com vocês. E essas pessoas trouxeram aí, né, essas informações para a gente, e eu decidi gravar esse conteúdo com vocês. Tudo bem? Gravar aqui e transmitir para vocês. Tá? Como saber quais públicos usar nas campanhas, criando seus públicos ideais. E essa questão de público, ela é meio complicada porque, mais uma vez, vem a regrinha de copia e cola, né? Mas antes aqui eu quero passar para vocês, eu lembrei aqui, me perdoe, eu quero passar para vocês a questão das nomenclaturas aqui e já passar para vocês aqui, antes de terminar, a questão do fluxo, do processo, tá? Eu separei aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês, um bloco com os processos aqui que eu uso, com o fluxo básico de procedimentos internos e a questão das nomenclaturas, eu vou passar para vocês direitinho aqui. Tá? E eu vou compartilhar na tela com vocês aqui agora. Deixa eu olhar aqui, né? Uma pessoa saiu do grupo, entrou usando o link, saiu. Boa noite. Ninguém mais vai poder entrar agora. Então nós vamos aqui passar para vocês. Deixa eu só habilitar aqui no meu OBS a tela para que vocês consigam ver. Tá aí. Agora vocês estão conseguindo ver. Vou dar um zoom aqui nesse bloco de notas, tá? Fluxo básico de procedimentos internos. E aqui entra a questão de nomenclaturas também, eu vou colocar tudo isso aqui para vocês. O nosso fluxo básico de procedimentos aqui, ele funciona da seguinte forma. Daí, se você quiser, a priori, copiar e colar a título de degraus, a título de patamar, e que não seja este o patamar final, você pode ficar à vontade, depois eu compartilho isso aqui no privado com quem quiser. O nosso fluxo aqui funciona da seguinte forma. Quando nós vamos fechar um cliente, quando nós vamos fechar uma venda, fechou, e aí? Vamos trazer o cliente para cá. E agora? A gente chama de onboarding do cliente. Tem alguns programas aí na internet que ajudam a fazer isso, tem o Monday e tem outros, mas independente de qual seja o programa que você vai usar, mas aqui você pode enxergar da seguinte forma, olha só, vou botar de azul para não ficar tão ruim assim. A inserção de novos clientes começa com o cadastro e dentro do cadastro nós fazemos o quê? Enviamos para o cliente o formulário de cadastro onde ele tem nome, ele vai preencher com nome, telefone, ou seja, os dados básicos, se ele é pessoa física, se ele é pessoa jurídica. Diante disso nós fazemos a elaboração do orçamento e o orçamento vai alimentar o nosso contrato, o contrato de prestação de serviço. Né? E o contrato de prestação de serviço é uma coisa que muita gente deixa a desejar. Ele tem um nome, o orçamento de prestação de serviço aqui, ele tem um nome. Por exemplo, nos meus orçamentos de prestação de serviço, vou digitar aqui para vocês, no meu orçamento, por exemplo, eu ponho assim, ó, orçamento de prestação de serviço, tá? Número 000 tal, do ano 2022, por exemplo, barra o nome do cliente. Por exemplo, J38. Né? E eu ponho essa sigla aqui, essa nomenclatura, e o orçamento de prestação de serviço, ele tem o quê? Ele descreve os serviços que nós estamos prestando, ele fala da precificação e tudo mais, e quando lá no contrato eu vou citar esses itens, eu ponho assim, por exemplo, ó, de acordo, por exemplo, né? De acordo com o orçamento de prestação de serviço, vou copiar aqui e colar. Agora sim a gente usa o copia e cola, de acordo com o orçamento de prestação de serviço ou de acordo com o ponto tal, ponto
X, letra Y, do orçamento de prestação de serviço 001/2022/J38, um exemplo. Eu sempre linko um com o outro, para não ficar tendo redundância ou para não esquecer daquilo que foi feito. E é uma das coisas que às vezes algumas pessoas deixam a desejar. Faz um orçamento de prestação de serviço e envia para o cliente. Aí depois, quando vai elaborar um contrato, o contrato também às vezes é formatado, né? A gente pega o contrato, o advogado vem e traz, envia para a gente, ou manda para o advogado apreciar. O advogado ele é formado em direito. Pode ser que ele não seja formado em gestão de anúncios, em social media. Então, esses pontos têm que ser desenvolvidos em parceria. E aí, quando não é, o advogado devolve o contrato e às vezes a gente não sabe fazer o link, fazer a referência, né? Fazer menção ao orçamento de prestação de serviço no contrato e ao contrato no orçamento de prestação de serviço. Então o contrato tem uma nomenclatura também. O meu contrato, por exemplo, ele é descrito da seguinte forma: contrato de prestação de serviço, né? Também 0001, exemplo, de 2022, e o nome da empresa eu ponho lá J38. Eu estou dando assim esse nome para que vocês entendam, tá? Então, é uma nomenclatura. Então, em primeiro lugar, vem a parte de cadastro do cliente. Na inserção de novos clientes, vem o cadastro do cliente. Depois vem a reunião para vinculação de contas. Eu estou compartilhando, é claro que vocês podem fazer isso um depois do outro, só que o sensato é você fazer nessa ordem, pelo menos das letras aqui A, B, C, D, etc., para que não embole o meio de campo, para que o cliente se sinta confortável. Depois vem a reunião para vinculação de contas. Na reunião para vinculação de contas, nós fazemos o quê? Criamos a conta de anúncio, e é bom que isso seja feito quando dá, né? Claro, numa call, como nós estamos fazendo aqui, com compartilhamento de tela, é claro, ressalvadas aí a privacidade, ressalvada a privacidade dos dados do cliente, mas é bom que ele seja feito porque fica gravado que ele te deu acesso, que você está acessando aqui, ali ou acolá, e é muito importante para que depois não haja desconfiança, o cliente não te ponha no desconforto, como eu tive um cliente que fomos vincular a conta Google. E você sabe muito bem, toda vez que você vincula a conta do Google dele, se essa conta for pessoal, você tem acesso aos destaques dele, ou seja, você sabe do GPS dele, tem a possibilidade, digamos assim, vou corrigir aqui, vou dizer você, mas a pessoa que não preza pela ética, para não ser tão incisivo, ela vai ter acesso, se ela quiser, ao rastreamento dele, aos destaques dele, vai saber por onde ele andou. Se ela não prezar pela ética, pela LGPD, pela Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai entrar no Google Fotos com PH e vai ver as fotos da pessoa. A gente sabe de tudo isso, só que nós trabalhamos dentro da transparência e buscando trabalhar dentro da lei. E aí o camarada ficou muito preocupado e ele me disse: não, estou preocupado, Anderson, porque eu encontrei um camarada num site que eu não vou dizer o nome, e esse camarada entrou e bisbilhotou lá as minhas fotos, né, da minha família e tudo mais. Eu disse: meu amigo, olha só, vamos fazer o seguinte, você entra aqui nesse link, me adiciona lá como um gestor da sua conta de anúncios, desvincula isso do teu e-mail pessoal e aí a gente vai trabalhar só a tua conta de anúncios. Eu não vou ganhar nada, absolutamente nada, tendo acesso às suas fotos, tendo acesso à sua rotina, seu destaque. Se você é fiel ao seu cônjuge, não é, problema é seu e tudo mais, né? Que era uma preocupação dele. Eu vou ganhar quando você tiver resultados dentro da campanha de anúncio. Então, isso é muito importante. Terceiro lugar, selecionar a moeda. Cuidado na hora de você selecionar a moeda. Joga para real se você trabalhar com real. Tá? Integrar as páginas e perfis. Inserir forma de pagamento, atenção aqui também, tá? E enviar o acesso ABM do cliente para o e-mail, para o seu e-mail, para o e-mail dele, quando você não conseguir fazer isso, tá? Segundo lugar, nós temos aqui, ó, a parte de configurações nos gerenciadores de anúncio, tá? Nos gerenciadores Ads, né? Tanto do Facebook quanto do Google. E eu coloquei aqui Pix, você sabe que no Google é tag, mas estamos falando de Facebook, então, ó, criação dos pixels e autorizar as pessoas. Nunca se esqueça disso. Nosso processo inclui depois públicos obrigatórios, a criação dos públicos obrigatórios. Isso aqui é muito importante frisar para vocês. Principalmente são os públicos que têm que ter público de envolvimento com o Facebook e o Instagram.
Assim, nós trabalhamos muito 365, 37 dias, mas isso aqui não é regra, você pode trabalhar com o que for. O que é público de investimento, Anderson? De envolvimento. É o público das pessoas que se envolveram com a sua fanpage, se envolveram com uma publicação sua, se envolveram com o seu perfil, um público que visitou, né, que também pode ser o público de visita, que visitou o teu perfil, visitou a tua fanpage, e você vai pegar as pessoas que fizeram isso, por exemplo, nos últimos 365 dias, nos últimos 30 dias e nos últimos 70 dias. Lembrando que quanto maior a quantidade de dias, maior vai ser o público e menos qualificado ele vai ser. Quanto menor a quantidade de dias, menor vai ser o público e mais qualificado ele vai ser. Por quê? Um público de 365 dias, por exemplo, de um ano, é um público que já tem um ano que viu, por exemplo, uma publicação sua. Isso não quer dizer que essa pessoa hoje está mais propensa a comprar de você do que aquela que dentro de 7 dias viu o seu perfil, teve uma interação com uma publicação tua. Essa pessoa aqui, de 7 dias, está mais propensa a comprar de você do que essa pessoa aqui de 365 dias. Isso aqui, ó, requer a nossa atenção. Quando você faz um público de envolvimento, automaticamente, esse público aqui, ó, ele vai ser o maior, tá? Ele vai ser o maior e o menos qualificado, e esse público aqui, ele vai ser o menor e o menos qualificado, e o mais qualificado. Porque 7 dias é bem mais recente, 30 dias é bem mais recente. Agora, 365 dias você vai ter que investir no remarketing. Isso já é um remarketing, meio que um remarketing. Você vai ter que aquecer esse público de novo, etc. Então, esses públicos aqui são importantíssimos, ok? Vamos caminhando para o fim. E o público semelhante. O que é o público semelhante? É o famoso lookalike, né? Que todo mundo sabe. É aquele público que você vai pedir para o Facebook buscar, que é parecido, que tem as características do público que comprou contigo. Se dentro desse público aqui de 7 dias tem um pessoal que converteu, que realizou a ação que você desejava, seja preencher um formulário, comprar de você, etc., você vai pedir para o Facebook buscar um público que seja 1% semelhante ao que comprou de você ou 3% semelhante ao que comprou de você. Então, mesma regra, quanto menor o percentual, maior o público, tá? E menos parecido, e quanto maior o percentual, menor o público e mais parecido, tá bom? Depois a gente vai gravar um vídeo aí falando sobre essas regrinhas. Em segundo lugar, em seguida, vem aqui, ó, a organização de pastas. Nós criamos dentro do computador, na nuvem ou em qualquer lugar que seja, as pastas de forma hierarquizada para que isso contribua com aquele fluxo de processos que eu falei com vocês, com a otimização dos tempos. E nós aqui, com a otimização do tempo, e nós aqui costumamos trabalhar da seguinte forma: as pastas principais colocamos em letras maiúsculas e as subpastas em letras minúsculas com iniciais maiúsculas. Por exemplo, a pasta de logotipos, ela vai estar em letras maiúsculas. E dentro da pasta logotipos tem subpastas, como por exemplo, ó, logotipo da empresa X, logotipo da empresa Y e assim por diante. Isso ajuda muito na visualização, para a gente não se perder, e hierarquiza muito, de forma bem estratégica. O meu irmão, por exemplo, diz para mim: Anderson, não sei para que essa quantidade de pastas dentro de pasta, para hierarquizar, para organizar. Tá? Por exemplo, pastas de mídias, nós temos aqui, dentro da pasta de mídias, nós temos aqui ela nomeada em forma de letras maiúsculas, aí temos as subpastas, vídeo X, vídeo Y, vídeo Z, a pasta de documentos, dentro dela nós temos as subpastas, contratos, orçamentos. Isso vai te ajudar muito. Eu já vi, pode parecer bobo isso aqui, mas eu já vi muita gente mesmo errando por conta da falta de organização nesse sentido. Deixa eu descer aqui. E aí nós temos a pasta do financeiro, tá bom? Que nós organizamos assim, a contabilidade do ano 2021, 2022, e dentro dessa subpasta tem outra subpasta, tem alguns arquivos. Hierarquize o processo. Faça com que você tenha uma hierarquia sadia, satisfatória, e isso vai te ajudar muito. Agora, com relação às nomenclaturas, eu quero passar algo com que a gente trabalha aqui para vocês, e mais uma vez, não é uma regra. É como eu aprendi. Isso aqui é o resultado da soma do meu aprendizado e também com a assimilação daquilo que eu aprendi. Correto? Então, por exemplo, nós temos a hierarquia lá: campanha,
Dentro da campanha nós temos os conjuntos de anúncio e dentro dos conjuntos de anúncio nós temos os anúncios. Como é que eu organizo as minhas campanhas aqui? Em primeiro lugar, deixa eu ativar aqui o nosso chamador de atenção. Pensei que a minha esposa tinha me chamado a atenção para alguma coisa aqui. Em primeiro lugar, nós temos aqui o prefixo temporal. O que é o prefixo temporal? O prefixo temporal, para nós aqui, nos indica se essa campanha ela é uma campanha temporária, é uma campanha contínua, o tempo dessa campanha. Depois, a gente organiza dentro de tags, tá? Isso aqui a gente pegou com o Pedro Sobral. Isso aí foi válido, a gente mantém até hoje. Mas você pode organizar dentro, entre parênteses, entre colchetes, tá? Entre chaves. Você pode botar do jeito que você quiser, do jeito que você... Desde que você tenha isso organizado como sendo uma rotina sadia dentro da sua empresa, dentro do seu fluxo de processos. Então, depois da tag do prefixo temporal, nós colocamos aqui a data. Por que a data é importante? Já aqui embaixo eu vou dar um exemplo para vocês. Por que a data é importante? Porque todas as vezes que você, por exemplo, for atualizar o seu público de visualização de vídeo. O que é o público de visualização de vídeo? É o famoso video view. Pessoas que viram o seu vídeo por um percentual de tempo, né? Por exemplo, o teu vídeo tem 1 minuto. Se o teu vídeo tem 1 minuto lá e você fez uma campanha visando alcançar as pessoas que viram o seu vídeo por um percentual de tempo, quem é que está mais propenso a se engajar contigo? Está mais engajado contigo? Quem viu o teu vídeo de 1 minuto, por exemplo, em 5% do seu vídeo, ou quem viu 95% do seu vídeo? É claro que quem viu o seu vídeo todo, 95% do seu vídeo, está mais engajado do que quem viu 5%. Quem está mais propenso a comprar de você? Quem está mais engajado contigo? Quem viu 5 segundos do seu vídeo, 10 segundos, ou quem viu o teu vídeo inteiro? Quem viu o seu vídeo inteiro. Então, quando você faz uma campanha de video view, você vai buscar esses percentuais. Só que esses públicos de video view, eles são atualizados. São atualizados por quê? Porque você está distribuindo novos conteúdos, e essa é uma tarefa do gestor de anúncio que trabalha com as redes sociais, né, Facebook, Instagram, e não trabalha com rede de pesquisa, né, estritamente. Rede social requer distribuição de conteúdo. Então você vai distribuir teu conteúdo, o teu expert vai distribuir o conteúdo e você vai gerir aquele conteúdo e você vai o tempo todo naquele público de video view alimentar ele com os outros vídeos. Você vai atualizar, inserir mais vídeos. E aí quando você insere um vídeo, como é que você vai saber se naquele público você já inseriu e quando você inseriu? Sabe como? Quando você pôr a data da última atualização. Portanto, toda vez que você criar um público, põe a data. Pelo menos assim, o dia e o mês. Ainda que você não queira pôr o ano, porque isso vai te atualizar. Quando você bater os olhos naquele público, naquela campanha, você vai se lembrar, caramba, eu atualizei essa campanha, a última vez foi no dia 5/8. Se hoje é dia 19/8, isso é sinal, de que eu ainda não atualizei, vou atualizar agora. E aí depois eu ponho o objetivo, se é tráfego, se é conversão, etc. Em seguida, do nome da empresa ou do site, etc. Fica dessa forma. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, para a gente já caminhar para o fim. Essa minha campanha ficaria da seguinte forma. Eu faço assim, tá? É mania de quem já lidou com programação. Eu faço tudo, depois eu vou preenchendo. Por exemplo, o prefixo temporal. Vamos supor que eu queira criar uma campanha que seja contínua. Eu boto conte de contínua, porque eu vou entender muito bem. E qual é a data dessa campanha? A data de criação. Hoje é dia 19/08, põe assim. Se você quiser pôr 19 também, /8, fique à vontade. E qual é o objetivo dessa campanha? O objetivo dessa campanha é tráfego. E aí eu já bato os olhos, eu sei que eu estou numa campanha contínua, né, que ela vai sempre estar ali acontecendo, correndo. Eu criei ela no dia 19/8 deste ano e o objetivo é tráfego. E foi para quem? Para a empresa fulana de tal. Ai, meus dedos. Ou foi para o site Solução Digital Lives, que é a nossa empresa. Entendeu? Ficaria dessa forma. Deixa eu dar até um Ctrl S nesse bloco de notas aqui. Conjunto de anúncios. Agora, para conjunto de anúncios, o que a gente faz aqui no conjunto de anúncios? Primeiro a gente põe um número de ordem
que é a ordem dos públicos, e a gente vai gravar uma live só para falar sobre isso, o número de ordem. Depois vem o posicionamento. O que é o posicionamento? Onde você está, onde você está pegando esse público? Esse público vem do feed do Facebook, do feed do Instagram, vem dos stories. Isso aqui é o posicionamento. E aqui você põe o nome do público. Tá ok? E como que ficaria isso aqui na prática? Ficaria dessa forma. Mais uma tag. E aqui vem o nome do público. Por exemplo, o número de ordem. Essa aqui vai ser a minha primeira campanha, é o meu primeiro público, melhor dizendo, é o meu primeiro conjunto de anúncios dentro da minha primeira campanha, então eu ponho 00. Se fosse o meu segundo, eu poria 01 e 02 e assim por diante. Anderson, eu preciso começar do 00, eu posso começar do 01? Pode, você pode começar do 01, do 02, do público A1, do público B1. Você que vai estipular aí qual vai ser o seu número de ordem, e é bom que você ponha isso dentro de um fluxo, de uma árvore de processos. E aí depois vem o posicionamento. A minha campanha vai ser uma campanha de tráfego, tá escrito ali, tá bom? Uma campanha contínua de tráfego para a empresa fulana de tal. Dentro dessa campanha eu tenho um conjunto de anúncio, que é o primeiro conjunto de anúncio, e esse conjunto de anúncio estará responsável por pegar, o público dele vai vir de onde? De onde? Do feed do Facebook e do feed do Instagram. Certinho? E qual vai ser esse público? Esse público ele vai ser o quê? Vai ser de interesses? Ele vai ser um público de comportamento? Ou vai ser um público aberto? Eu posso pôr que é um público aberto. O que é um público aberto? É um público segmentado, digamos assim, por densidade demográfica, por geolocalização, ou seja, por idade, por gênero. Tá uma confusão danada essa questão de gênero no Facebook, de religião. Você não consegue mais subir vídeos no Face e no Insta, por exemplo, onde tem a palavra fé, religião, né? Nada relacionado a isso porque a inteligência artificial está bloqueando. Mas por gênero, por geolocalização, por mais o quê? E por aí vai, tá? Vamos botar aqui, etc. E é isso aí. É o público. Ele vai ser aberto. Se você tiver um público lá que vai ser o público de video view, você pode colocar video view, tá? E é 25%, você põe aí o vídeo, o percentual que você entende que aquela pessoa que assistiu o vídeo deva ter, e assim por diante, entendeu? Essa é a nomenclatura para campanhas, para os conjuntos de anúncios. E agora para os anúncios, deixa eu descer aqui por mais embaixo para ficar melhor. Para os anúncios, o que eu faço aqui? Eu ponho aqui ó, a identificação do anúncio e o nome do anúncio. Como assim, Anderson? Deixa eu te explicar. O anúncio é mais fácil. Eu ponho assim, ó, AD1, e aqui eu vou pôr um vídeo, um criativo de vídeo. O segundo eu ponho AD2, um traço, e vai ser uma imagem, IMG, qualquer que seja, a imagem ou uma imagem do carrossel, uma imagem do feed, melhor dizendo, do post único, e assim por diante. Aí aqui vem o AD3, né, etc. Então a sua campanha ficaria mais ou menos, deixa eu te mostrar aqui no meu gerenciador de anúncios, ver se eu consigo te mostrar, desse jeito aqui, ó, ele vai dar uma carregadinha, né, estamos carregando sua conta de anúncios, legal. A interface mudou de novo, né? Deu uma atualizada. Mas ficaria mais ou menos assim. Estou abrindo aqui um dos nossos gerenciadores para você ver como que fica. Olha só. Nessa minha campanha aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui ó, a tag do objetivo da campanha. Eu pus aqui ao contrário, tá? Primeiro aqui eu pus aqui o objetivo da campanha e depois eu pus se ela é temporária ou não, tá? Mas aqui é uma campanha, eu bato os olhos aqui, eu vejo que ela é uma campanha, essa aqui, ó, deixa eu pôr aqui para você ver, essa aqui, ó, eu vejo que ela é uma campanha de engajamento, porque eu tenho a tag aqui de engajamento, eu sei que é uma campanha temporária, porque eu estou vendo aqui que a sigla temp, então essa campanha não estaria rodando, eu desativei todas aqui propositalmente, tá? E para quem que eu estou fazendo? Para um site Onde Comer na Região ou para a empresa Onde Comer na Região. Tá bom? Da mesma forma, eu vou escolher essa daqui, deixa eu escolher outra aqui, ó. Vou escolher essa daqui, ó, vendas no WhatsApp, Facebook, venho aqui em filtrar por seleção, tá? Filtrar por seleção, cadê? Filtrar por seleção, e ele vai escolher só essa campanha aqui e vai limpar mais aqui
o gerenciador de anúncios. Tá? Vou tirar essa aqui, ó, de alcance. Deixa eu tirar esse filtro. Vou fazer de novo, para você ver melhor aqui. Pronto, entrou aqui. E agora eu venho para o conjunto de anúncios. Ó. No conjunto de anúncios tem aquele número que eu falei para você, que é a tag de identificação, que vai identificar a ordem, a hierarquia do meu público, o posicionamento que foi no feed do Facebook e o tipo de público que eu fiz aqui, que eu almejei, que foi o público relacionado a comidas e bebidas. Ficou claro? E agora a gente vai ali para os anúncios, tá? E os anúncios estão da forma que eu mostrei para vocês, ó. Aqui, ó, AD2, AD1, isso aqui eu modifiquei por causa do desempenho aqui dos anúncios na época. E aqui tem a identificação relacionada ao criativo que eu queria mostrar para vocês. Certinho? Então, pessoal, é disso que eu estou falando, tá? É disso que eu estou falando. Sobre você pensar em nomenclaturas. Quando você pensa em nomenclaturas, você otimiza o seu fluxo de trabalho. Quando você organiza isso tudo, você faz com que o tempo trabalhe a seu favor. Você tendo tempo trabalhando ao seu favor, você vai ter mais tempo na sua empresa, mais tempo dentro do seu gerenciamento, você vai conseguir atender melhor o seu cliente vai ficar satisfeito, vai te indicar e você vai se sentir bem com isso, ok? Bom, nós fomos até aqui, chegamos até aqui, eu quero agradecer muito a todos vocês pelo carinho, pelo trabalho, pela atenção. Né? Se puder dar um feedback lá na nossa live, fique à vontade para dar um feedback também. Antes de fechar aqui, eu gostaria de perguntar se alguém tem algo a dizer. Luiz Henrique, Mônica, o Eduardo, que estão aí até agora, querem compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade. Estamos aí há quase 2 horas. Então, a oportunidade está aberta. Eu sei que eu falei aqui, mas foi pensando no horário de vocês, né? Hoje é sexta-feira. Vê que não é todo mundo que tem aí a disponibilidade de estar sexta-feira até essa hora aqui no meu relógio. Estão marcando 21 horas e 37 minutos, empenhados numa live com quem vocês conheceram praticamente ontem. Mas para mim isso é motivo de gratidão mesmo. Alguém tem algo a dizer? Bom, se não tem... Opa, fala, Luiz. Então, só uma pergunta que eu deixei até aqui anotado, uma dúvida, né? Tem como criar o público de semelhante sem a página de captura? Por exemplo, jogar para o WhatsApp, Instagram, tem essa possibilidade ou não? Precisa de uma página. Tá, você pode repetir a pergunta para mim, Luiz, que deu uma falhada? Tá. Tem como criar o público semelhante vindo de onde? Isso, para criar o público de semelhança, ele precisa ter uma página de captura ou não necessariamente? Tá, então vamos lá. O público semelhante, ele vem da onde? Ele vem de onde? Ele é semelhante a algum público que já existe, correto? Sim. Ele é semelhante a algum público que já existe. Então, você pode, perdão, deixa eu voltar aqui, não era para falar sobre isso. Tem outros slides aqui, mas a gente vai deixar para falar sobre eles depois. O público semelhante, ele é um público que é feito baseado num comparativo. Ou seja, se você já tem um público que você almeja alcançar, esse público vai se basear num público existente. Então, o teu público semelhante, ele é um público que vai ser semelhante a um público que já exista no teu gerenciador de públicos, independente de onde eles estejam vindo. Se da página de captura, se do seu perfil, entendeu? Quando você cria um público semelhante, você tem essa opção de você escolher o lookalike, né, de onde quer que eles tenham vindo. Esse público semelhante a gente chama de lookalike, tá? Então, quando você cria um público... Tá conseguindo me ouvir? Sim. Então, você vai escolher uma fonte de dados. Essa fonte de dados vai ser do Pixel, né? Ele vai ser do Pixel ou vai ser de qualquer outro lugar. Você pode basear suas outras fontes, entendeu? Nas suas páginas, né? Pode se basear na fanpage que você está gerindo, já num público que você tenha. Então, o público semelhante, ele é buscado se baseando... Tá, a Mônica está agradecendo aqui pela aula. De nada, ô Mônica, estamos aí para isso. Tá? Ele vai ser
ele vai ser requerido, você vai solicitar o Facebook partindo de um público que já tem. Ou ele vem da página, ou ele vem do site, né? Que você está falando do site. Esse público que vem do site, ele só vem baseado no pixel. Para que você traga o público de um site, você tem que ter o pixel instalado lá. Estamos falando de Facebook Ads, né? De Facebook Meta. Então você tem que ter um pixel instalado no site, porque vai te retornar. Ele é a inteligência artificial que vai retornar para você as ações lá no site. Seja de visualização de página, de view content, né, para quem trabalha como afiliado dropship e tem outras estratégias dentro do site, o público, o pixel, ele rastreia os eventos que tem dentro do site. Visualização de página, visualização de conteúdo, initiate checkout, ou seja, início de checkout, início de finalização de compras, adição de informação de pagamento. O mais importante ali talvez seja o de conversão, que é quando você manda a pessoa para um lugar, por exemplo, uma página de captura, uma página de aterrissagem, uma landing page. Na página de aterrissagem, seu objetivo é captar os dados dela, nome, telefone e e-mail, digamos assim. E como você vai saber que essa pessoa preencheu o formulário e enviou esses dados que você está querendo tratar? Quando depois dela pressionar em enviar, ela seja remetida para, tipo assim, uma página de obrigado. E lá nessa página de obrigado tem um pixel de conversão. Esse público vai voltar, tá, para o Facebook. Esse pixel vai te retornar uma inteligência. E aí depois você sobe essa lista aí sua para o Facebook e pode usar um lookalike baseado nela. Entendeu? Você pode usar o seu lookalike baseado em onde você quiser. O seu público semelhante, ele pode se basear do seu pixel, de onde você quiser, desde que você tenha um público semelhante. Se você não tem públicos criados ainda no seu gerenciador de públicos, digamos assim, você não tem como fazer um público semelhante. Então ele vai se basear nos públicos que você já tem. Conseguiu entender? Sim, entendi. Show de bola. Show de bola. Valeu, obrigado. Nada, tamo junto. Mais alguma pergunta aí? Alguém quer fazer mais alguma contribuição? Se não tem, eu vou encerrar aqui. Mônica já fez o agradecimento dela. Falou, meus amigos. Vou fechar essa call aqui, finalizar essa call. Muito obrigado a todos. Qualquer coisa, estamos lá no grupo. É o que eu tinha para passar para vocês. É a contribuição que eu tinha a fazer. Na semana que vem, não se esqueça aí de compartilhar também. Teremos às 20 horas, se tudo correr bem, terça-feira, dia 23, a live com o Dr. José Adalberto. Vocês vão gostar muito. O conhecimento dele, a questão de mindset, né, de configuração de mente. Olha, não vou nem adiantar, não vou nem dar spoiler aqui da live, porque senão daqui a pouco o Dr. Adalberto puxa a minha orelha. Falou? Fiquem com Deus, estou encerrando por aqui. Qualquer coisa, estamos aí no WhatsApp e nos canais para conversar um pouco mais.